A mansão era um monumento ao silêncio. Localizada em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, sua arquitetura de linhas retas, com paredes de vidro e pisos de mármore que refletiam o vazio, mais parecia um mausoléu moderno do que um lar. Cada objeto de design, posicionado com precisão cirúrgica, amplificava a ausência de vida, a falta de calor humano. De seu escritório, uma espécie de aquário de luxo com vista para o jardim impecável. Júlio observava seu próprio reflexo no vidro escurecido. Aos 45 anos, ele era a imagem do sucesso corporativo. Um terno impecável, um relógio caro no pulso e olheiras profundas que nem o melhor alfaiate poderia esconder. Ele havia construído um império, mas dentro daquelas paredes era apenas o rei de um reino desolado, um prisioneiro de sua própria dor e riqueza. Seu filho, Gabriel, era o epicentro daquele silêncio. Com apenas 7 anos, o menino carregava o peso de uma tragédia que lhe roubou a mãe e a voz. O acidente de carro deixou uma marca sutil em seu andar, um leve mancar que era um lembrete físico constante, mas a ferida mais profunda era invisível. O mutismo seletivo o havia trancado em um mundo particular, onde seus olhos grandes e assustados se tornaram seus únicos porta-vozes. Ele se movia pela casa como um pequeno fantasma, cercado de brinquedos caros que nunca eram tocados, em uma opulência que só servia para destacar seu abandono emocional. Júlio o amava com uma intensidade desesperada, mas não sabia como atravessar a muralha de trauma que os separava, e a culpa por esse fracasso o consumia diariamente. Naquela tarde, porém, algo quebrou a monotonia da dor. Júlio estava prestes a mergulhar em mais uma planilha de projeções financeiras quando um movimento no jardim capturou sua atenção. Era Bianca, a nova empregada. Uma moça de aparência simples que havia começado há poucas semanas. Mas ela não estava limpando ou podando as roseiras. Com Gabriel em seus braços, ela dançava lentamente sobre a grama, girando ao som de uma melodia suave que vinha de seu celular. Júlio se inclinou para frente, o coração batendo descompassado. E então aconteceu. Pela primeira vez em mais de um ano, um som rasgou o silêncio da mansão. Não era um choro, nem um murmúrio. Era uma risada genuína, cristalina e alta de Gabriel, que ecoou pelo jardim e atravessou o vidro do escritório, atingindo Júlio como uma onda de choque. O mundo de Júlio parou naquele instante. A planilha na tela do computador se tornou um borrão sem sentido. Tudo o que existia era aquele som. A prova irrefutável de que seu filho, a criança vibrante que ele pensava ter perdido para sempre, ainda estava ali, escondido sob camadas de sofrimento. Uma onda de gratidão por aquela mulher, uma completa estranha, o inundou, seguida imediatamente por uma pontada de vergonha por sua própria incapacidade. Ele, com todo o seu poder e dinheiro, não conseguiu o que ela alcançou com um simples gesto de afeto. Aquele sorriso era a primeira rachadura em sua armadura de luto, uma pequena semente de esperança plantada no solo árido de seu coração. É incrível como a vida pode mudar em um único instante, não é? Se relatos que mostram a força do espírito humano te inspiram, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo mais histórias como esta. Nos dias que se seguiram àquela risada milagrosa, Júlio se transformou em um observador silencioso. Ele começou a encurtar suas reuniões, a delegar tarefas que antes considerava vitais, tudo por um único propósito: chegar em casa a tempo de testemunhar a magia discreta que Bianca operava. De seu escritório, a fortaleza de vidro que antes era sua prisão, ele agora assistia a uma nova vida florescer no jardim. Via Bianca e Gabriel sentados na grama, não em silêncio, mas em uma comunicação própria. Ela lhe contava histórias com gestos exagerados, apontava para as nuvens e inventava formas, e Gabriel, com os olhos fixos nela,
Respondia com pequenos acenos de cabeça e, às vezes, com o fantasma de um sorriso. Eram momentos pequenos, quase insignificantes para o mundo, mas para Júlio eram a reconstrução de um universo inteiro, tijolo por tijolo. Bianca não tratava Gabriel como uma criança quebrada. Ela se dirigia a ele com a naturalidade de quem espera uma resposta, mesmo sabendo que ela não viria em palavras. Criava um ambiente onde o silêncio dele não era um vazio, mas apenas uma forma diferente de estar no mundo. Júlio a observava ensinando o menino a sentir a textura das folhas, a cheirar o perfume das rosas, a fechar os olhos e ouvir o canto dos pássaros. Ela não tentava forçar a fala. Ela expandia seus outros sentidos, mostrando-lhe que havia múltiplas maneiras de se conectar com a vida. Era uma lição de paciência e empatia, que nenhum dos caros especialistas que Júlio contratara jamais conseguiu sequer esboçar. Ela não estava curando um trauma, estava simplesmente amando uma criança, e essa era a diferença fundamental que mudava tudo. Uma noite, movido por um impulso que misturava gratidão e uma curiosidade desesperada de fazer parte daquele mundo, Júlio tomou uma decisão. Ao ver Bianca se preparando para ir embora, ele saiu do escritório e a interceptou no corredor. Sua voz, acostumada a dar ordens e fechar negócios, saiu quase hesitante. "Bianca, você se importaria de jantar conosco esta noite?" A pergunta pairou no ar marmóreo da mansão, quebrando um protocolo invisível. Ela o olhou, surpresa, seus olhos buscando entender a intenção por trás do convite. Não havia autoridade em seu tom, apenas um pedido de um homem que, apesar de todo o seu poder, se sentia completamente impotente. Após um instante de hesitação, ela assentiu com um sorriso tímido, um gesto simples que representava a primeira rachadura nas paredes sociais que os separavam. O primeiro jantar foi um exercício de estranhamento e esperança. A imensa mesa de jantar, que por mais de um ano servira apenas para refeições solitárias e silenciosas, agora tinha 3 pessoas. Gabriel, sentado em sua cadeira alta, olhava de seu pai para Bianca, seus olhos grandes registrando aquela nova dinâmica. Júlio tentava puxar conversa, perguntando sobre o dia dela, sobre as pequenas coisas que ela e Gabriel haviam feito. Ele se sentia desajeitado, como um estrangeiro em sua própria casa. Bianca, por sua vez, respondia com uma simplicidade que desarmava a formalidade do ambiente. Ela incluía Gabriel na conversa, mesmo que ele não falasse, comentando sobre o desenho que ele fez ou sobre como ele gostou do bolo de cenoura do lanche. Aos poucos, o gelo começou a derreter. Depois de algumas noites compartilhando aquela refeição, a vulnerabilidade de Júlio finalmente transbordou. Após colocar Gabriel para dormir, ele encontrou Bianca na cozinha, preparando um chá. "Eu não sei como fazer isso", ele confessou, a voz baixa, carregada de uma exaustão que ia além do cansaço físico. "Eu vejo você com ele, e parece tão fácil. Eu tentei de tudo, os melhores médicos, as terapias mais modernas, e falhei. Eu falhei como pai. As palavras saíram como um veneno que ele guardava há muito tempo. Ele não era mais o CEO invencível, mas um homem quebrado, admitindo sua derrota para a única pessoa que parecia ter as respostas que ele não conseguia comprar. Ele esperava um olhar de pena, mas o que recebeu foi algo diferente. Bianca se virou, a xícara de chá em suas mãos, e o olhou com uma compaixão genuína. "O Senhor não falhou", disse ela, com uma calma que o acalmou instantaneamente. "O Senhor apenas está sofrendo também. Gabriel não precisa de um médico. Ele precisa do pai dele. Não o pai que comanda uma empresa, mas o pai que um dia montou um castelo de Lego com ele no chão da sala." A simplicidade de suas palavras o atingiu com a força de uma revelação. Ela não ofereceu uma solução complexa, mas um caminho de volta. Comece pelas pequenas coisas, as memórias,
Mostre a ele fotos da mãe, conte histórias sobre ela, não evite a dor, atravesse-a junto com ele. Ele só precisa saber que não está sozinho nesse silêncio. No dia seguinte, quando uma frágil rotina de esperança começava a se instalar, o passado chegou sem ser convidado. Um carro de luxo parou em frente à mansão e dele desceu uma figura que fez o coração de Júlio parar. Era Vitória, a irmã gêmea idêntica de sua falecida esposa. Vê-la era como ser assombrado por um fantasma em plena luz do dia. A mesma altura, os mesmos cabelos, o mesmo formato de rosto. Apenas os olhos carregavam uma frieza que sua irmã nunca tivera. Júlio sentiu o ar faltar. A dor da perda o atingindo com a mesma intensidade do primeiro dia. A presença dela era um lembrete cruel e físico de tudo o que ele havia perdido, reabrindo feridas que mal começavam a cicatrizar. A reação de Gabriel, no entanto, foi o que realmente desestabilizou o ambiente. O menino, que estava na sala brincando tranquilamente com Bianca, viu a tia pela porta de vidro e seu corpo inteiro se enrijeceu. O pequeno sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma máscara de puro pavor. Ele soltou o brinquedo, correu e se escondeu atrás das pernas de Bianca, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso. Seus olhos, arregalados de terror, estavam fixos em Vitória, e um tremor percorreu seu pequeno corpo. Não era a reação de uma criança tímida diante de um estranho. Era o pânico de quem vê uma ameaça mortal. Bianca instintivamente o abraçou, formando um escudo protetor ao seu redor, sentindo o medo que emanava dele. A atmosfera da casa, que nos últimos dias se tornara mais leve, subitamente ficou pesada, irrespirável. A chegada de Vitória havia estilhaçado a paz recém-conquistada. Júlio, ainda atordoado pela semelhança chocante, agora se via confrontado com o terror inexplicável de seu filho. A esperança que brotava em seu peito foi subitamente soterrada por uma avalanche de confusão e dor antiga. É impressionante como a esperança pode ser tão frágil, não é? Se você acredita que até nos momentos mais sombrios uma luz pode aparecer, se inscreva no canal. Sua presença nos ajuda a continuar contando histórias de superação que nos lembram da força do espírito humano para seguir em frente. Vitória entrou na casa com um sorriso ensaiado e uma simpatia que não alcançava seus olhos. Júlio, querido, eu senti tanto a sua falta, a falta de todos nós, disse ela, abraçando-o com uma familiaridade forçada. Em seguida, seu olhar caiu sobre Bianca e Gabriel, ainda escondido. "E quem é essa?" perguntou, o tom mudando sutilmente, ganhando uma borda de julgamento. "A nova babá? Gabriel, venha dar um abraço na tia." Mas o menino apenas se encolheu mais, enterrando o rosto no vestido de Bianca. A cena era um claro sinal de rejeição, mas Vitória agiu como se fosse uma birra infantil, tentando minar a conexão evidente entre a cuidadora e a criança, com comentários passivo-agressivos sobre os perigos de permitir que, de estranhos, criem laços tão fortes. O conflito interno de Júlio se tornou uma tortura. Por um lado, a presença de Vitória era um gatilho constante para sua dor e luto, uma personificação de sua lealdade à esposa morta. Parte dele se sentia culpado por ter permitido que um vislumbre de felicidade, trazido por Bianca, entrasse em sua vida. Ele se sentia um traidor da memória de sua mulher. Por outro lado, a reação de pânico de Gabriel era inegável e perturbadora. Ele confiava nos instintos de seu filho, mas sua mente, nublada pela dor e pela imagem fantasmagórica de sua esposa, não conseguia processar a ideia de que Vitória pudesse ser a causa daquele medo. Ele estava preso entre o passado que o assombrava e o futuro incerto que começava a desejar. A tensão na mansão crescia a cada hora.
Vitória se instalou em um dos quartos de hóspedes, agindo como a nova senhora da casa. Ela reorganizava objetos, dava ordens aos empregados e fazia questão de criticar sutilmente tudo o que Bianca fazia. Suas tentativas de se aproximar de Gabriel eram sempre recebidas com um recuo aterrorizado do menino, o que parecia alimentar ainda mais sua hostilidade velada contra Bianca. Para Gabriel, a casa se tornou um campo minado. Ele só se sentia seguro no pequeno perímetro ao redor de Bianca, seu porto seguro em meio à tempestade emocional que a chegada da tia havia provocado. Júlio observava tudo, seu coração dividido e sua mente em um turbilhão, começando a notar pequenas rachaduras na fachada de boa samaritana de sua cunhada. O clique suave da porta da frente mal havia ecoado pelo hall de entrada quando um som agudo de vidro se estilhaçando, vindo da sala de estar, cortou o silêncio da mansão como uma faca. Imediatamente depois, um choro contido, quase um soluço de dor e medo, chegou aos ouvidos de Júlio. Todo o cansaço do dia de trabalho se dissipou, substituído por uma onda de adrenalina gelada. Ele não pensou, apenas agiu, movido por um instinto protetor que não sabia que possuía com tanta força. Correu pelo corredor de mármore, seu coração martelando contra as costelas. Cada passo ecoando a urgência de um pressentimento terrível. O que quer que estivesse acontecendo, ele sabia, no fundo de sua alma, que tinha a ver com a frágil paz que ele finalmente começara a encontrar dentro daquelas paredes. A cena que o encontrou paralisou-o por um segundo na soleira da porta. Vitória, com o rosto contorcido em uma máscara de ódio puro, prensava Bianca contra a parede. Uma de suas mãos segurava o braço da moça com uma força brutal, enquanto a outra gesticulava descontroladamente. No chão, os cacos de um vaso de cristal espalhavam-se como lágrimas solidificadas. Mas foi a visão de seu filho que quebrou seu coração. Gabriel estava encolhido em um canto, tremendo da cabeça aos pés, as mãos pequenas cobrindo os ouvidos como se tentasse bloquear o mundo inteiro. Seus olhos, arregalados de um terror que ia muito além daquela discussão, estavam fixos na tia. Ele não era apenas uma criança assustada. Ele era uma testemunha de algo que o havia silenciado por mais de um ano. E Júlio estava prestes a descobrir o quê. A presença de Júlio na sala pareceu inflamar ainda mais a fúria de Vitória. Mas antes que ela pudesse proferir qualquer acusação, algo monumental aconteceu. A agressão explícita contra Bianca, sua única figura de segurança, foi o gatilho que finalmente rompeu a barragem do trauma de Gabriel. Um som gutural emergiu de sua garganta, um som que se transformou em um grito que rasgou o ar e fez as paredes de vidro da mansão tremerem. E então vieram as palavras, tropeçadas, altas e inconfundíveis, carregadas com o peso de uma verdade sufocada por tempo demais. Não te amar igual a mamãe. Você empurrou o carro da mamãe. A voz, enferrujada pelo desuso, ecoou com a força de uma confissão e uma sentença, preenchendo cada centímetro do silêncio que um dia reinou ali. O mundo de Júlio implodiu. Cada palavra de seu filho era uma peça de um quebra-cabeça macabro que se encaixava em sua mente com uma clareza devastadora. O pânico de Gabriel ao ver a tia, a forma como ele se agarrava a Bianca, o silêncio que não era apenas luto, mas um segredo aterrorizante demais para uma criança carregar, o acidente. Tudo fez sentido. Em um instante de dor ofuscante, ele percebeu que seu próprio sofrimento o havia tornado surdo e cego para a verdade que seu filho tentava comunicar o tempo todo com seus olhos assustados. Ele não estava protegendo a memória de sua esposa. Ele estava sendo manipulado pela assassina dela. A culpa o atingiu, não por falhar como marido, mas por quase falhar em proteger a única coisa que lhe restava dela. Ele não gritou com Vitória. Não gastou sua energia com a mulher que agora o olhava com pânico.
A fachada de vítima desmoronando para revelar o monstro por baixo. Com uma calma assustadora, Júlio simplesmente passou por ela como se fosse um objeto inanimado no caminho. Seu único foco estava no canto da sala. Ele se ajoelhou diante de Gabriel, que ainda soluçava, e o envolveu em seus braços. Em seguida, estendeu a mão para Bianca, que chorava silenciosamente, e a puxou para o abraço, formando um círculo protetor e inquebrável ao redor dos dois. Ali, no meio dos destroços de uma vida construída sobre uma mentira, ele não era mais um CEO ou um viúvo. Ele era um pai, um guardião. E pela primeira vez, sua casa, aquela mansão fria, tinha o calor de uma fortaleza de afeto verdadeiro. Não houve gritos ou acusações adicionais. A calma de Júlio era mais aterrorizante do que qualquer fúria. Com o telefone em uma mão e os braços ainda envolvendo sua nova e frágil família, ele fez a única ligação que importava. A polícia chegou com uma descrição que contrastava brutalmente com a tempestade que havia acabado de devastar aquela sala. Vitória, despojada de sua máscara de luto e simpatia, foi levada sem resistência, seu rosto pálido e seus olhos vazios finalmente refletindo a verdadeira natureza de sua alma. Enquanto a verdade era formalizada em um depoimento corajoso e infantil, Júlio não sentiu triunfo, apenas um alívio profundo e doloroso. Naquele momento, ele entendeu que a justiça não era sobre punir o mal, mas sobre proteger o bem. E o bem mais precioso de sua vida estava ali, seguro em seus braços, respirando o primeiro ar de um mundo sem medo. Os meses que se seguiram foram uma sinfonia de reconstrução. O eco dos sapatos caros no mármore foi substituído pelo som de pés descalços de criança correndo e pela melodia suave que Bianca costumava tocar em seu celular. Juntos, os três pintaram uma das paredes da sala, de um amarelo vibrante, a cor favorita de Gabriel. Plantaram um novo jardim, não com rosas impecáveis e simétricas, mas com flores silvestres e coloridas que atraíam borboletas. A mansão, antes um mausoléu de dor, começou a respirar. A voz de Gabriel, a princípio tímida, floresceu. Ele contava sobre seu dia na escola, fazia perguntas sobre as estrelas e, o mais importante, falava sobre sua mãe, não mais com o peso do trauma, mas com a doçura da saudade. Bianca e Júlio o ouviam, validando cada memória, transformando o luto em uma celebração amorosa da vida que ela lhes deu. 5 anos mais tarde, a mansão era irreconhecível, não em sua estrutura, mas em sua essência. O escritório de vidro de Júlio agora era um ateliê de arte para Gabriel e sua pequena irmã, Sofia, uma menina de olhos brilhantes que tinha o sorriso de Bianca e a curiosidade do pai. O terno caro deu lugar a roupas confortáveis, manchadas ocasionalmente com tinta ou terra do jardim. Júlio não havia abandonado seu império, mas o redefiniu. Ele fundou o Instituto Gabriel, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer apoio terapêutico e acolhimento para crianças silenciadas pelo trauma. Ele transformou a dor de seu filho em um farol de esperança para centenas de outras famílias, provando que a maior das tragédias poderia ser o alicerce para a mais nobre das missões. Um legado de cura nascido das cinzas de uma mentira. Naquela tarde de domingo, o jardim, palco do primeiro milagre, transbordava de vida. Gabriel, agora um pré-adolescente confiante, lia uma história para Sofia, sua voz clara e firme enchendo o ar. Júlio e Bianca os observavam de perto, de mãos dadas, seus olhares compartilhando uma conversa silenciosa de gratidão e amor profundo. O silêncio que um dia reinou como um tirano naquela casa, agora era apenas uma pausa tranquila entre risadas. Era a prova de que o amor, quando é verdadeiro, não apenas cura, mas reconstrói o mundo ao redor. Relatos assim nos dão força para acreditar no melhor das pessoas. E se você sente o mesmo, sua inscrição
É o que nos permite continuar compartilhando essa esperança com o mundo.